Bom dia a todos. Gostaria de começar só saudando o presidente Sérgio, o presidente Gabriel, aí, e ao mesmo tempo que cumprimento, eu parabenizo também pelo espaço que dão aos jovens, porque eu acho que o jovem, além de ser o presente, ele é o futuro, seja das instituições, seja do agronegócio, que é a pauta do momento que a gente vem a conversar hoje. E gostaria de fazer uma nota pública antes de começar, porque, José Olavo, se a confraria tem degustação, eu quero participar. Ou, no mínimo, se um dia fores a Esteio de novo, eu quero participar desse assado, porque eu vou dar aqui um pouco do sotaque gaúcho. Eu sou de Bagé, interior do Rio Grande do Sul, onde se tem agricultura em preponderância, a pecuária da mesma forma, e a gente está aí habituado no escritório, mas sabendo das dores do dia a dia do agronegócio, e é por isso que a gente gosta de conversar sobre esse tema. Então, de novo, obrigado pela oportunidade da gente poder estar aqui falando um pouquinho sobre isso. E pegando a toada da fala para os convertidos ou não, a gente vai trazer aqui um pouco dessa catequese reflexiva, mais ou menos para a gente pensar um pouco nessas circunstâncias, nessas problemáticas que envolvem a sucessão dentro do agronegócio. E aqui se falou, desde o início, eu estava presente desde que começou o evento, em aproximação do campo da cidade, a aproximação que a gente pode ler pelo viés de que as novas gerações também devem estar em comunhão e próximas ao campo, e também do melhoramento, que nada mais é do que investimento, de fazer com que aquela atividade que é realizada pela família, talvez há bastante tempo, e eu já escutei aqui falar várias vezes em sucessão, eu sou a segunda, a terceira geração da pecuária, enfim. Então, a gente precisa ter esse foco, essa luz direcionada para poder, na medida do possível, evitar conflitos e fazer com que a sucessão, às vezes de forma inesperada, ou às vezes de uma forma um pouco mais pensada, ela seja feita de uma forma mais orgânica, de uma forma mais harmoniosa, para que no final do dia aquele legado, aquele suor que foi deixado no curral, ou tentando trazer para o viés gaúcho que foi deixado no brete, de bota e bombacha, ele seja prestigiado e esse não seja derramado em vão. Então, eu acho que a gente passa por certos pontos que são de suma importância, e o meu foco aqui é trazer essas pinceladas iniciais. O Fred, que é o meu colega, vai tratar de aspectos um pouco mais tributários, de visões que pode se ter, e, pelo que sei, o Wander falar um pouquinho de governança, né? Então, dentro dessa atoada, a sucessão por si só, ela não é nada fácil. Ela, pelo contrário, ela é difícil, e quem já passou por isso na pele, eu acho que sabe muito bem o que eu estou falando. E se ela já é difícil num ambiente normal de negócios, eu não tenho dúvida de assegurar que no ambiente do agronegócio as coisas, às vezes, elas são um pouco mais difíceis. Seja porque, em algumas situações, eu tenho herdeiros que têm uma maior vocação, outros nem tanto, que não estão tão presentes e próximos do campo, sem nenhum demérito a isso. Só que, obviamente, pensando como advogado, a gente precisa também entender que o cenário do conflito ele deve ser tido como uma verdade. Porque o que a gente mais vê no dia a dia é conflito. E a gente precisa tentar encontrar ferramentas e instrumentos para que esse planejamento, essa mirada para o longe, para tentar evitar esses conflitos ou, de novo, mitigá-los na medida do possível, fazendo com que se pague menos, talvez, seja algo que seja a pedra de toque de funcionamento para prestigiar o legado da família. Então, dentro dessa lógica e das peculiaridades do agronegócio, a gente passa a analisar, por exemplo, semoventes com melhoramento genético ou não, de saber onde eles estão, quantidade, e, às vezes, o desconhecimento de um dos herdeiros é um fator desencadeador de um conflito. E isso, obviamente, impacta na avaliação do Montemor, aquilo que vai ser levado para fins de inventário e partilha, seja ele no ambiente do judiciário, seja ele no ambiente de um tabelionato de notas. Acho que isso é muito importante. Fora isso, a gente pode, pensando agora em agricultura, nas safras futuras, por exemplo, que às vezes ficam na mão do inventariante, que também não raro é aquele que está no dia a dia e que tem as rédeas da situação consigo, e que ele, evidentemente, sabe o que acontece no dia a dia para dentro da porteira. E sabe também de todas as despesas e encargos que devem ser honrados para chegar a um resultado final.
E aqui eu nem estou falando de imposto, eu estou falando da operação do dia a dia. Então, isso também deve ser levado em consideração para planejar essa sucessão. E a gente tem, obviamente, mecanismos para isso. E não posso deixar de falar também de todo o maquinário, de todos esses investimentos que são feitos para que a coisa possa acontecer. Bom, tudo isso tem essa vocação, ou tem o potencial de gerar conflitos familiares, que podem ser reforçados pela falta ou não do conhecimento de alguns dos personagens daquele modelo familiar que a gente vai estar analisando, que a gente vai estar tentando ajudar. E obviamente, a gente tem meios que a gente divide entre entre mecanismos que são feitos em vida e outros mecanismos que são feitos com efeitos após a morte. E tentando retratar isso, obviamente não transformando esse papo em uma aula de direito, porque eu acho que isso é cansativo, mas só para dar essa pincelada, esse colorido, a gente tem, não raro, a possibilidade de fazer a compra e venda, ou melhor, doação desses ativos do campo, da área rural, dos implementos, enfim, pagando já o imposto na alíquota correspondente ao estado em que isso vai acontecer, e sempre reservando o usufruto para este patriarca, para que ele, e eu sei muito bem que no ambiente do agronegócio a gente tem aquela mão de ferro do patriarca, que às vezes tem uma certa dificuldade em passar o bastão. Mas, às vezes, isso é necessário. E a doação é um desses mecanismos em que essas coisas podem acontecer, de novo, antevendo futuras disputas e também, às vezes, diminuindo o pagamento de impostos, mantendo sempre esse usufruto, esse uso e gozo da coisa naquele que criou todo esse patrimônio. Há também a possibilidade de se criar condomínios agropecuários, criando um CNPJ e organizando, de certa forma, não com o mesmo grau de intensidade que se pode fazer em estruturas societárias. E a estrutura societária ela é também uma alternativa às holdings, nada mais é do que uma estrutura societária, uma empresa. E aí tem prós e contras para isso, a depender da visão que se quer dar ou da preocupação que se quer dar. E não raro, também, às vezes deixado num segundo plano, mas a partir da pandemia foi algo que começou a ser utilizado com mais força, que é o testamento. E o testamento ele tem uma função gigantesca, em que eu posso, por exemplo, fazer constar coisas de viés patrimonial, como também coisas de um viés emocional. E o testamento ele tem essa página em branco para que eu possa construir e dar diretrizes para que os valores, e aqui se falou bastante em valores, eles possam ser observados pelos herdeiros, pelo inventariante, pelo testamenteiro, enfim, para que no final do dia a gente possa entender e fazer com que essas próximas gerações observem e não deixe de lado toda a história, tudo aquilo que foi construído ao longo de muito tempo para que aquele legado e aquele esforço não seja em vão perdido por conta de disputas, por conta de vaidades. Que eu acho que o campo é um lugar de cultura, o campo é um lugar onde as pessoas, de verdade, elas se forjam. A gente tem muita experiência de coisas boas, e falando em campo, eu me lembro de vários aprendizados que não foram os bancos acadêmicos que me deram. Então, isso faz com que a gente tenha que olhar um pouco melhor para a sucessão no agronegócio, para que a gente possa prestigiar as empresas familiares e que a gente possa ter uma aplicação do direito um pouco mais colorida, um pouco mais eficaz. Obrigado pela paciência. Obrigado, Daniel. O bom de falar depois do Daniel com tamanha eloquência é que a gente acorda a audiência antes do almoço e deixa mais leve, mais tranquilo para se falar depois. Reforço os agradecimentos aos presidentes Sérgio e Gabriel, a Rural Jovem, a BCZ Rural também pelo convite. E eu tenho a noção também, dado o adiantado da hora, que a gente tem que ter em vista 3 pequenas regras, né? Eu sei que eu tenho que falar bem portado para ser visto, eu tenho que falar alto para ser ouvido e rápido para ser aplaudido, porque com a forma que todos estão falando de qualidade de carne, de assado em esteio, a gente tem que também ter essa noção. Pois bem, é muito gratificante participar de eventos naqueles onde a gente aprende muito mais do que passa conhecimento. Eu aprendi muito aqui ouvindo o Ike e o Zé Olavo, apesar de, claro, já conhecer um pouco do assunto, porque, apesar de serem assuntos totalmente distintos, sucessão, melhoramento genético, eles têm um racional muito semelhante. A gente passou aqui, teve uma aula de história
do IC em relação, desde a vinda da primeira raça da Índia, a questão de melhora genética, primeiro era peso, tamanho, depois a precocidade, saltos de melhoramento, a qualidade da carcaça que a gente vê hoje. E a gente, para fazer o planejamento sucessório, como você bem disse, não posso olhar a orelhinha hoje, eu tenho que olhar o animal como um todo. Apesar de empiricidade, a questão do olhar ainda no planejamento sucessório, caso a caso, seja muito importante. E no planejamento sucessório não é diferente. Por quê? Porque soluções mais rudimentares, vamos dizer assim, por mais que ainda sejam aplicáveis e funcionem no dia a dia, vou dar um exemplo. O produtor que começou a sua produção adquire cada vez mais área para simplesmente ter mais o que dividir entre os seus herdeiros, mas a forma em que isso é feito ao longo do tempo vai sendo aprimorada. E eu peço licença para contar uma anedota também, puxando a brasa para o nosso assado da sucessão. Eu gosto dos exemplos de uma comunidade que fugiu da Europa, foi radicada nos Estados Unidos, a comunidade Amish, não sei se eles conhecem, que são basicamente produtores rurais, que aproveitam a terra. E eles, por incrível que pareçam, têm o primeiro exemplo de planejamento sucessório nos Estados Unidos. Por que razão? Porque eles, muito religiosos, naquele caso, muito dedicados à terra, a única coisa que eles sabem fazer é cuidar da terra. Então, o que eles se dedicam ao longo da vida? A adquirir mais terra, porque eles, religiosos, tinham muitos filhos também, tinham que ter muita área para dividir entre os filhos. No ambiente americano, o imposto sobre herança era muito pesado. E eles tinham que saber como contornar aquilo para que todo aquele esforço dedicado ao longo do tempo não fosse tolhido quando do falecimento. Então, há mais de 100 anos, por incrível que pareça, essas comunidades vendem as suas áreas para os seus filhos, para que os seus filhos paguem por essas áreas com os rendimentos futuros da produção. Ou seja, eles, ao invés de estarem submetidos ao imposto de sucessão que a gente tem hoje, essa ideia de comprar e venda de terra, que aqui no Brasil a gente tem várias nuances a cuidar com detalhe, de, por exemplo, se não é uma doação simulada, enfim, eles já fazem isso há muito tempo. Então, acho que assim, a gente sempre tem a aprender com esses exemplos históricos, assim como a gente aprende para o melhoramento genético. E seguindo um pouco, como o Daniel bem disse, da catequese, da sucessão, a questão tributária é muito importante por uma razão muito simples, ela dói no bolso. E o produtor sabe muito bem que quando dói no bolso, a gente tem que ter muita atenção para não colocar em risco tudo que a gente dedicou. E quando a gente fala de doer no bolso, a gente tem um outro problema aqui, muito familiar a todos nós, como a gente está falando, que é o problema da comunicação. Por quê? Porque se desenvolve ou se tem uma determinada ideia, vamos criar holdings, vende-se essa holding, ela soluciona um impacto, uma ponta do problema, gera outros problemas ali na frente. Vamos criar um condomínio rural, vamos manter a exploração da atividade na pessoa física, ela gera outros problemas em outra parte. Então, a minha lógica aqui, a minha mensagem principal também, para não me alongar muito, é que na perspectiva tributária da sucessão, a gente tem que ter uma análise bastante ampla e procurar sempre aprimorar o nosso planejamento da forma mais ampla. Para quê? Para que a gente não se restrinja ao planejamento de manter a exploração da atividade na pessoa física, e sim pensar em soluções mais fora da caixa, como, por exemplo, ponderar as vantagens de governança de uma empresa de atividade agropecuária, apesar de ela ter uma determinada tributação que, em regra, seria maior que a da pessoa física, mas explorar as vantagens que nós temos de dedutibilidade de despesas nessas estruturas para ter mais eficiência. A gente tem que antever o quanto a gente consegue antecipar da transmissão do patrimônio em vida, que é, via de regra, muito mais em conta do que deixar para o momento do falecimento. A gente tem que começar a pensar em estratégias de estruturas internacionais de deter o patrimônio, apesar de nós termos limitações à propriedade de terras no Brasil por entidades estrangeiras, nada que não seja possível que, dentro de uma estrutura controlada pela família brasileira, a gente consiga tratar disso dessa forma, a fim de evitar a incidência de imposto no Brasil por sucessivas sucessões. E o mais importante de tudo, prever a tributação que vai incidir, inclusive num evento de fatalidade. Por que eu digo isso? Porque planejar a sucessão é planejar para o inesperado. Claro que no melhor cenário, nas condições normais de temperatura e pressão, nós conseguimos organizar a sucessão do patrimônio, transmiti-lo de maneira adequada, treinar a sucessão ou permitir que a geração seguinte, aquela mais afeita aos negócios, consiga assumir os negócios da maneira mais tranquila possível. Mas a gente não está livre de, daqui a pouco, algum imprevisto de saúde, ou alguma coisa acontece e aconteça uma fatalidade. Por isso a importância de dedicar tempo para a sucessão, não só ao final do processo de melhoramento, não só quando se atinge uma determinada patamar de planejamento e produção bastante relevante, mas sim cuidarmos da sucessão e da eficiência tributária dessa transmissão do patrimônio, a fim de não deixar cair por terra todo aquele trabalho dedicado para a produção ao longo de muitos anos.
Eu, de novo, não quero aqui me delongar mais e também não quero cansar a audiência sobre regras tributárias, ITCMD, imposto de renda, declaração de imposto de renda, enfim, o que eu deixo para a gente falar num segundo momento, não antes do almoço, como é o dia de hoje. Muito obrigado.